vamos falar dos personagens já aqui, então. The Kingswoman tem muitos personagens, não vamos falar de todos, vamos falar de alguns, certo? Falar aqui dos principais e alguns de forma geral. Então primeiro aqui, a gente vai comentar um pouco dos velhos mestres que aparecem ali, né? Durante o drama. Falar de todos de forma geral. A gente tem o Inze, né? Que é o Gunsuyu, que faz o... Gunsuyu é o avô da Jiraba, né? A Gunsuli. A gente tem o Anton Rui, o ator fazendo o Gainie, que é um grande personagem do mundo das artes marciais, um personagem real também, né? Dos mundos das artes marciais, que ali é o pai da menina que acompanha o Jinke, certo? E a gente tem o Bai Jinshen fazendo o Juyu, que também é ali uma das pessoas que confabulou a questão do assassinato contra o imperador, certo? Então a gente tem essas presenças sempre desses velhos mestres sábios dentro da história, né? Que vem trazer uma sabedoria, um ensinamento, e eu acho que eles têm um peso tanto para fazer o certo quanto para fazer o errado durante a história, né? Vamos dizer assim. Eles têm os seus ideais, a sua justiça. É que eu tô falando, gente, nessa época é muito difícil você tomar... Por exemplo, o Gunsuyu, que é o avô da Gunsuli, ele tem ali uma posição contra o imperador do Qin, lógico, porque ele naturalmente é um inimigo. Porque eles são de estados inimigos, certo? Então aí você já tem o personagem do Gainie, que ele tenta se manter, vamos dizer assim, o que a gente chama hoje do em cima do muro, né? Que é aquela pessoa que ele é o neutro. Ele fala isso durante o drama, que ele tenta manter uma neutralidade, porque ele não quer se meter nessas confusões do Estado. Ele era de Qin, mas, vamos dizer assim, saiu de Qin e se mantém neutro nessa briga. E a gente tem o Juyu ali, que vai tomar ali o lado do príncipe Yandan e vai ajudar ali na questão que ele também vê o Qin como um inimigo. Então as pessoas eram inimigos por uma questão de nascença, dependendo do que estado tinham nascido. E esses mestres, eles são importantes para a história, você não acha, Fran? Ali dentro da história, eles estão sempre presentes nas horas chaves, ou... Sim, cada um teve a sua participação na trama, né? Os ideais que os moviam eram cada um dentro do seu interesse, ou seja, do seu estado ou pessoal. No caso deles três, eu acho que todos eles tinham, tanto pessoal quanto político, né? Uhum. Por mais que o Guenier se declarasse neutro, você vê que no final das contas ele puxa a brasa para a sardinha do lado que ele torce intimamente, né? Quando no final ele vai para proteger o filho da Jiraba, né? Como o Jinki. Então ele toma partido, quer queira, quer não, ele não ficou neutro. Ele não toma partido nas guerras dos estados. Sim, ele não se permite ser recrutado como um soldado para lutar nas guerras dos estados. Mas ele luta por ele e pelos dele, né? Enquanto que o Ju, ele se sacrifica para dar um motivo, né? Para dizer assim, eu dei minha vida pelo meu estado, pela minha nação, pelo meu país. Uhum. Para dar um motivo do outro também tomar as rédeas e partir para o assassinato do rei. Né? O Ju era... Então, cada um deles tinha um motivo pessoal e um motivo político. A lealdade do Ju é a Yan. Adan. Uhum. Ao Yan, que é o príncipe Yadan, era muito grande, e o do Gunsuyu também, ao estado que ele pertencia. Ele era o grande general que protegia. O drama começa aí, né? Em Qin atacando o estado da Gunsuli ali, do Gunsuyu, o estado Wei, né? dele. Era o Wei, né? Acho que era o Wei. O estado Wei. Então, eles atacam o Wei, que é o estado... Interessante. Eu achei interessante que eu achava, porque dá a impressão de que ele começa, o Qin, né? O Zhang, ele começa conquistando os mais fracos. O Wei é pequenininho, mas o mais fraco era aquele pequenininho lá do meio. E ele foi o último. Ele foi o último a ser conquistado. O Han? Não. Han é poderoso. O Zhao e o Han são... Que aqui tá no mapa, bem... o Yan é pequeno, mas é lá longe. Aí no meio, pequeno... Não, que tá bem no meio, que você até falou que era Portugal. É Han. Han?
Han. Não, o branco aqui é a capital, né? Ah lá, o do meio é Han. Ah, não, o último conquistado é o Ki. Ah, o Ki, é o amarelinho lá embaixo. O amarelo, é o último que foi conquistado. Então, é o gente, último. O que a gente tá querendo dizer é que nessa história, todas as pessoas que vêm desses estados aqui em volta de Ki são inimigos dele, é lógico. Porque ele é o cara que tá ali praticamente querendo destruir a existência desses outros estados pra tornar tudo uma coisa só. Então, ele é o cara mais odiado da face do universo naquele período. Não tem como ele não ser. E esses velhos compactuam, esses mestres e esses... Eu falo velhos, gente, a questão é que eles são pessoas velhas mesmo, que viveram, pra época então, eles viveram muito. Eles tiveram uma idade muito avançada. Maíra, interessante que nesse mapa a gente vê aí, olha, a cidade que é Xi'an, até hoje ela existe, né? Aí tá como Xi'anyang. Até hoje lá existe. no Tim, no estado de Tim. Até hoje ela é conhecida como só Xi'an, né? E ela é toda... Ainda tem as muralhas de proteção. A gente vai lá em cima para passear. Bem legal. Um frio miserável quando eu fui. Muito legal. Frio já basta aqui. Nossa, lá mais ainda, mais ao norte, né? Quer comentar alguma coisa, Solange, desses personagens? Deixa eu ver uma coisa. Desmuta. Já desmutei. Desmutou? Não, é que eu tô vendo se eu acho aqui o controle de volume, no meu não tem. É incrível também ver a lealdade que eles têm com os mestres, né? Eles têm muita lealdade e cada mestre tem uma técnica diferente de artes marciais, espada, de filosofia diferente. Essa é uma parte muito legal que a gente pode comentar agora aqui. A questão de artes marciais na história é muito legal. Quando eles aparecem, as cenas de luta deles, um contra o outro. Quando o Gainier acha o Gunsuyu ali, eles lutam, os dois velhos lutam. É incrível a luta deles, sabe? É coisa assim, de ninja. Eu acho que toda a parte de artes marciais desse drama é muito bem trabalhada. A gente tem até uns guerreiros que ficam meio bizarros ali, que eles são... Eu lembro, era fogo, não sei o quê. Cada um usa uns que matam o avô da Gunsuli, né? O Gunsuyu. São tipo uns 4 guerreiros que estão sempre juntos. Não sei se vocês lembram disso. E que eles fazem, tipo... Eu não lembro se eles têm nome das forças da natureza. Eu acho que era isso. Era fogo, água, não sei. Sim, é montanha, floresta... montanha, floresta, água, mar, um negócio fogo, assim. Isso. É aquela coisa bem que a gente vê em... É engraçado, né? Que hoje a gente trata isso como uma brincadeira no mundo nerd, né? Como se fossem super-heróis ali. Mas isso existia desde a antiguidade. Eles... Vamos dizer assim, os guerreiros tinham elementos, né? Você vê que eles se consideram como representantes do elemento da terra, do elemento do... E eles tinham diversas técnicas, como falou a Solange, de luta. E isso é legal retratado aqui no drama, através desses mestres, desses guerreiros. Porque aqui eles vão retratar não só a parte da questão do imperador, mas eles vão mostrar todo esse mundo pugilista das artes marciais que crescia em volta desses estados combatentes. Os guerreiros eram extremamente importantes e as técnicas de artes marciais eram extremamente importantes porque a luta era constante, certo? Então esses grandes guerreiros, esses grandes mestres, eles tinham discípulos, muitos discípulos e discípulos extremamente fiéis, vamos dizer assim, como disse a Solange. Os 3 personagens, 3 dos personagens principais são discípulos do Gunsuyu, que é o Jinke, a própria neta dela, o Gunsuli, e o outro sênior, o Han Shen, né? A gente tem até os 3 personagens que são os discípulos do Gunsuyu, que ele criou os 3 como filhos, que era mais ou menos isso que acontecia. Você vê que tanto o Jinke quanto o outro sênior, eles são órfãos da questão das guerras combatentes, são crianças que ele adotou e criou como sua. Isso acontecia-se muito, muitas crianças ficavam sem os seus pais, sem as suas famílias, pela questão dessa constante guerra. E acabaram sendo adotados por esses mestres da guerra, da luta, para serem criados como grandes guerreiros. Então isso mostra toda essa parte dessa época que é bem importante. Eu amei eles. Todos eles são muito bons, maravilhosos. Eu sou muito fã de Wisha, então quando eu vejo essas cenas no drama, eu fico assim, meu Deus, eu preciso ver. Eu adorei. Eu também adoro todos eles. Mesmo que assim, que tem aqueles que são contra o rei, que eu não concordo, mas eu gosto de todos eles. Porque eu sei que eles acreditam com lealdade naquilo que eles estão fazendo, sabe? Eles são fiéis aos seus princípios, eles são justos, eles não estão fazendo por uma maldade ou por uma vingança. E eu adoro toda a questão da luta.